O mercado de PC vai voltar a ficar animado, galera. Eu sei que não tá uma coisa muito divertida, mas o futuro ele é brilhante pra nós. Tem uma luz no fim do túnel. O túnel tá meio longo, eu tô ligado, mas tem uma luz no fim do túnel. Principalmente pra voltar a disputa entre a AMD e a Intel. A gente tá precisando dessa disputa, né? Infelizmente ela não tá acontecendo no momento. Curiosamente tá acontecendo no mercado de entrada, onde os processadores da Intel ficaram mais baratos. Mas no topo de linha, que é onde a gente precisa pra puxar realmente a evolução, não tá acontecendo. E quando você dá folga pra uma outra empresa, coisas ruins acontecem. Porque ela se sente à vontade pra simplesmente fazer uns produtos mais ou menos. Tô dizendo que é o caso, mas parece ser o caso. Acontece que a Intel está voltando para a disputa e, mais importante, a AMD também não tá ficando parada. Na próxima geração, que já está chegando, sim, se você ainda tá nos processadores mais antigos, saiba que já está chegando a nova geração de processadores. Nós vamos ter Zen 6 do lado da AMD e vamos ter os Nova Lake, que são os Intel Core Ultra 400 do lado da Intel. A gente não sabe ainda como vai chamar os processadores da AMD, se vai ser o Ryzen 1000 de novo, ou vai ser o Ryzen 100 ou Ryzen AI, mas essa disputa tá prestes a acontecer e finalmente parece que nós vamos ter um retorno aos bons e velhos tempos de disputa de processadores, onde você vai realmente precisar pensar se você vai querer um processador da Intel ou um processador da AMD. Nova Lake tá chegando e Zen 6 tá chegando também, e os dois vão chegar aparentemente ao mesmo tempo, pelo menos é o que dizem as informações mais recentes, né? Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Eu já falei pra vocês que pra próxima geração eu tenho esperanças bem elevadas do lado azul da força. A AMD, se ela continuar fazendo o que ela tá fazendo, eu acho que ela vai, enfim, ficar ok. Até porque quem tem que provar alguma coisa é a Intel. A Intel que tá atrás. Porque assim, vamos concordar. Seja você um entusiasta ou não um entusiasta, você ficou empolgado com os Core Ultra 200? Quem aí que tá assistindo queria comprar um Core Ultra 200? Por qual motivo você gostaria de comprar um Core Ultra 200? Difícil, né? Pois é, porque a Intel não deu muitos motivos pra comprar. É claro, são mais eficientes do que a geração anterior. É claro que tem suporte à inteligência artificial e tal, não sei o que. Mas, sinceramente, motivo mesmo pra você fazer upgrade? Não tem. Pra montar um PC novo, você ia trocar 6 por meia dúzia e às vezes você ainda fica pior. Porque tem casos que o Core Ultra 9 285K, por exemplo, perde por 14900K, nomeadamente em jogos. Em games, então, nem se fala. Mas quem é que ficou empolgado com o Core Ultra 200? Pelo menos para desktop, é difícil encontrar essa pessoa, porque provavelmente ela não existe. Então a Intel precisa provar que ela ainda está na disputa. A coisa veio piorando, se a gente fizer aqui um registro, puxar na memória aí, a Intel veio gradativamente perdendo espaço para a AMD de uns anos para trás, obviamente depois da chegada dos Ryzen. A 11ª geração foi um grande fracasso por parte da Intel, eram processadores que eram piores em vários aspectos em relação aos Intel de 10ª geração, porque eles tinham até inclusive menos cores e threads. A 12ª geração foi uma boa geração, a 11ª faz de conta que não existiu, se você perguntar para Intel. 13ª e 14ª foram basicamente refreshes da 12ª geração. 14ª até que foi, se for pensar, 14ª até que foi ok, razoável, né? 14600K um processador legal, 14700K, 14900K era o que dava, mas gastava, consumia, esquentava, que era, nossa senhora, que desgraceira. Mas ainda assim conseguia fazer frente à AMD. Fazer frente é até uma palavra meio forte, né? Ela tava na disputa ainda, mas depois da chegada dos processadores X3D, os Ryzen 7000 como o 7800X3D, depois o 9800X3D, a AMD simplesmente dominou. A gente consegue ver isso principalmente se procurar, por exemplo, na lista de processadores mais vendidos da Amazon. Se a gente vê hoje, a maioria são processadores AMD. Então, eu acho que fica evidente que, pelo menos para o mercado doméstico, para nós que compramos para montar PC, a Intel precisa provar alguma coisa. E se eu fosse ela, eu estaria preocupada em realmente provar alguma coisa. Eu diria que de uns tempos pra cá, eles meio que assumiram que realmente a situação não tava tão boa assim pra eles. Porque a Intel sempre teve aquela política de tão pouco falar de processadores da concorrência. Se você ia em eventos, lançamentos, eles fingiam que nem existia. E isso é uma estratégia normal, isso é normalmente a fabricante que é líder e tal, ela não cita o concorrente. Porque não tem por que você
né? Tipo, levantar a bola pro concorrente chutar. Eles ignoravam bastante. E de uns anos pra cá eles citam diretamente e eles não fingem mais que a AMD não concorre. Então, eles pelo menos reconhecem que a AMD é uma concorrente à altura, coisa que ela tinha deixado de ser na época dos FX, e a Intel esqueceu que um dia ela foi e ela ainda era uma fabricante de CPU. Mas o futuro, ele parece empolgante. Com a chegada dos Core Ultra 300 para notebooks, a gente não vai ter Core Ultra 300 para desktop, a gente deve ter o refresh dos Core Ultra 200, mas os Core Ultra 300 infelizmente não vamos ter para desktop, então ficou para os Core Ultra 400. Os Core Ultra 400 vão chegar, mas vão chegar só em 2027. A boa notícia é que eles parecem ter ouvido todas as reclamações, ou pelo menos boa parte das reclamações da comunidade de entusiastas. Nós já vimos aqui rumores sobre o BLLC, que seria o Big Cache da Intel, uma resposta clara ao empilhamento de cache 3D da AMD, que hoje é o diferencial, principalmente quando a gente confirma a performance em jogos. Em aplicações profissionais, para bem da verdade, a Intel está indo bem. Então ela ainda continua, inclusive em algumas aplicações, à frente da AMD, mesmo com o Core Ultra 9 285K. E isso é relevante num cenário onde a gente tem que lembrar que a Intel não vende só para consumidor doméstico, ela não está focando só em jogos. Mas é claro que no público entusiasta, ele é responsável por boa parte da disseminação da palavra do processador. Então, se um processador é bom em jogos, se ele é bom, ele atende bem esse público, normalmente ele é bem quisto pela comunidade, bem falado e recomendado em outros setores. O Nova Lake, ele tem esse desafio de trazer a Intel de volta para a liderança. Eu sei que a Intel pode inclusive clamar que está líder em alguma coisa, mas é bem difícil, são cenários muito específicos, ela não pode mais dizer que tem o processador gamer mais rápido do mundo, e isso não acontece desde muitos anos atrás. Eu não consigo nem puxar na memória quando foi a última vez que a Intel não pôde chamar o seu processador como o processador mais rápido do mundo para jogos. Hoje esse título é claramente da AMD, não tem nem o que falar. Mas a Intel tá correndo atrás, o BLLC parece que vai ser uma resposta interessante. Quantidade de cores e threads por parte da Intel pode ser maior de novo, lembrando que hoje a AMD tem 16 cores, 32 threads para desktop, e a AMD também tá correndo atrás desse prejuízo. Mas falando especificamente aqui dos processadores da Intel, eles devem ser lançados ali por volta da CES 2027 no próximo ano. Tanto a AMD quanto a Intel devem lançar e anunciar os seus processadores na mesma época, que acontece em janeiro, então não tá tão longe assim. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o ano já tá indo embora. O novo relatório ligado ao vazador Golden Pig Upgrade, esse aqui é um fofoqueiro de qualidade, tá? Eu posso afirmar para vocês, como a gente acompanha no Lock News sempre. Sugere que os processadores Intel Core Ultra 400 Nova Lake S para desktops podem não chegar aos consumidores até a CES 2027. Eu vou dizer que eu não estou surpreso, só vou começar dizendo isso, porque teve gente, vai chegar no meio de 2026. Eu não acho, eu achava que ia chegar no máximo em dezembro, novembro, ali pro fim de 2026. Eu já não acho que vai chegar mais, né? Isso desde janeiro eu já não acho mais. Essa divisão de datas criaria uma discrepância entre as mensagens públicas do roadmap da Intel e a disponibilidade para desktops. Durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025, o CEO da Intel, o Felipe Butano, afirmou que a arquitetura Nova Lake chegará no final de 2026. No entanto, a Intel não especificou essa afirmação em relação aos segmentos de produtos para desktop e dispositivos móveis. Se o vazamento for preciso, o final de 2026 ainda poderia abranger os primeiros lançamentos do Nova Lake, enquanto os desktops com Nova Lake S chegariam na janela da CES de janeiro de 2027. Esse tipo de planejamento também se alinha com a forma como as plataformas de desktop costumam ser anunciadas no início do ano, mas a Intel não confirmou nenhum plano para desktops na CES 2027. Tanto a AMD quanto a Intel estão agora mirando uma atualização para desktops no início de 2027. Conforme revelado anteriormente, a AMD tem planos semelhantes para os seus componentes para desktops. De acordo com o BenchLife, o Olympic Ridge, codinome para a próxima geração de componentes para desktop da AMD, equipados com a arquitetura Zen 6, agora é esperada para não antes de 2027. Por enquanto, ambos os cronogramas permanecem extraoficiais ao nível de SKU. A Intel apenas confirmou publicamente o lançamento do Nova Lake para o final de 2026, enquanto a previsão para desktops para CES 2027 e a mudança para o Olympic Ridge da AMD dependem de vazamentos e informações secundárias. Isso aqui é em relação à Intel. O que eu espero? Um anúncio de fato da arquitetura do Nova Lake aí para o final de 2026 e o lançamento do produto na CES 2027. O lançamento não necessariamente quer dizer que ele vai estar disponível para venda, né? Mas eles devem fazer o anúncio oficial, alguma coisa assim. Se eles apresentarem qualquer produto
com o Nova Lake até o final de 2026, já vai ser considerado um lançamento. Eu não acredito que ia acontecer antes disso, porque a Intel tá trabalhando no refresh agora dos Core Ultra 200. Então os Core Ultra 300, eles, né, não vão acontecer. E aí os Core Ultra 400 ficaria só realmente para o ano que vem. Não faz sentido eles lançarem encavalado um em cima do outro, ainda mais com a situação do mercado para desktops como tá. O foco realmente deve ser para notebooks e dispositivos móveis. Esses processadores prometem bastante, tá? Bastante mesmo. Então a expectativa é grande e o hype em cima desses processadores pode ter certeza que vai ser grande, porque a comunidade entusiasta, principalmente, você pode ver que tudo que for de conteúdo aqui no canal relacionado a processadores e lançamentos, as pessoas não estão empolgadas. Primeiro porque o que a gente tem hoje já é suficiente, obviamente, e segundo porque basicamente é uma conversa solitária. Você só fala de Ryzen. Você só vai falar de Intel quando a gente chega ali do intermediário para baixo. Até pegar um Core Ultra 7 265K até é um processador interessante. Core Ultra 5 não tanto. O i5 14600K por um tempo chegou a ser um processador realmente excepcional, imbatível, mas ele subiu o preço, aí ele já não é tão interessante. O 14400F apareceu preços interessantes e por aí vai. No restante, as opções são basicamente AMD. Esse delay também pode ter alguma coisa a ver com o cronograma dos fabricantes se ajustando por conta da escassez de memória, porque é bom lembrar, não adianta nada a Intel lançar um processador e não ter memória e não ter SSD no mercado, vai ser meio que um fracasso. Então você vê como que as coisas acabam influenciando. Agora falando da AMD, a AMD também deve trazer aí os processadores Olympic Ridge no começo de 2027, mas aí a gente tem que falar especificamente disso, né? Vamos separar, porque os Olympic Ridge eles têm os seus próprios desafios. Por parte da Intel a gente deve ter configurações aí com até 52 núcleos, né? Ou 52 cores, 52 threads, enfim, vamos ver como é que vai ser a configuração, se eles vão ter cores e threads, porque a parte do hyper-threading de ligarem de novo já foi dita que poderia acontecer, que não vai acontecer, se eles vão combinar, continuar combinando os performance cores, os efficient cores e por aí vai. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Eu estou bastante empolgado com esses processadores porque eu quero ver a disputa voltando. A última vez que a gente viu uma disputa à altura foi com esse cara aqui, ó, com 12900K. 12900K eu acho que foi o último pico assim de performance que a Intel falou: "Não, vamos fazer frente, o 5800X 3D precisou aparecer para conseguir fazer frente". Depois disso, aí foi a tendência sempre caindo, né? A performance caindo, a procura pelos processadores e a empolgação. E isso é ruim porque isso desaquece a disputa, desaquece o mercado. Eu tô bem interessado em ver o que vai ter de novo no Nova Lake. Você, deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. E diz aí se você acha que a Intel vai conseguir de novo retomar a coroa do processador mais rápido para games no mundo.